so let's start one more English class today. E aí, vamos começar mais uma aula de inglês? Bom, gente, vocês viram que a aula do número 5, né, a aula number 5 aí, ela durou um pouquinho a mais, ela foi um pouquinho mais longa, porque a gente precisava encerrar uma unidade e entrar na outra, né, que foi encerrar a Unit 2 para entrar na Unit 3. Então, essa aula de hoje, ela só vai ter 2 lâminas, no caso, 2 páginas para a gente realizar. Porém, é uma aula de explicação. Então, apesar do nosso homework, né, da nossa atividade de hoje ser bem pequena, a explicação ela é um pouquinho complexa. Não porque o assunto é difícil, mas porque é um assunto grande. Então, tem muita particularidade que a gente precisa trabalhar. Então, prestem bastante atenção, tá? Hoje, a gente vai entrar no assunto gramatical de conditionals, ok? So, get your book. Let's start. Let's go to page 31. Então, lá na página 31, a gente finalizou na aula passada nesse exercise aqui, né? Então, a gente já entra a partir dessa gramática. Então, eu fui até aqui na aula passada para que a gente iniciasse a nossa aula de hoje apenas com a questão gramatical. Eu falei na aula passada que a gente não tinha questões de gramática, era só vocabulário, que eu iria deixar essa parte de gramática somente para essa aula. Então, aula passada, exercício e vocabulário da nova unidade, essa aula, gramática. So now, primeiro de tudo, vamos entender o que é uma conditional, tá? Então, qual é a definição que a gente tem para conditional aqui no livro? Conditionals are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. Então, basicamente, gente, a nossa conditional ela é utilizada em algumas situações específicas. A gente vai ver cada uma delas. Mas aí ela é usada para especulação. Então, essa é a palavra que vocês precisam associar na conditional. É em português. Então, toda conditional, ela trabalha em cima disso aqui, ó. De especulações. E o que são especulações? São situações que podem ter acontecido, podem acontecer, ou nós gostaríamos que tivesse acontecido. Então, vejam a diferença. Então, eu tenho especulações sobre o que pode acontecer, né, no futuro, especulações do que pode ter acontecido, né, passado, e do que a gente gostaria que acontecesse. Para cada uma delas, a gente tem estruturações diferentes. Então, a gente vai entrar aqui, eu cresci, né, para ficar bem interessante para a gente trabalhar e marquei tudo. O que é que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês também fizessem essas marcações aí no livro de vocês. Então, eu fiz marcações para definir cada conditional, tá? E algumas informaçõezinhas. Então, façam essas marcações porque ajudam vocês a estudar. Então, primeiro de tudo, a gente vai entrar aqui na zero conditional. Então, a gente sempre, em cada conditional, a gente vai trabalhar quando que ela é usada, as regras de uso, né, com tipo a estrutura dela e o exemplo, tá? Então, a gente vai ter um exemplo de cada. Então, vamos começar com a zero conditional. Gente, a zero conditional, ela é usada, ó, is used for when the time being referred to is now or always and the situation is real and possible. Então, a nossa condicional zero, né, do número zero aí, ela é usada para quando a gente estiver falando de um tempo para o agora. Então, é para um agora ou para um sempre. É uma condição tipo, como é que eu posso dizer? Estável. Eu estou falando, além de eu falar do agora, é um fato que não muda, por exemplo. A palavra é essa. Então, zero conditional, a gente já começa para falar que é uma condição, né, de agora, now, ou always. Por que agora ou sempre? Porque é quando eu quero falar de uma situação do agora ou de uma situação que é um fato, que nunca vai mudar.
Então, vamos lá. E aí, essa situação, ela tem que ser uma situação real e possível. Lembra que eu estou falando de especulação. Minha especulação na condicional zero, ela tem que ser possível. Então, eu não posso especular uma coisa impossível de acontecer, tá? Isso aqui é quando eu estou especulando sobre uma coisa que pode acontecer agora ou no futuro, mas tem que ser uma situação, tem que ser um fato, tá? Não pode ser uma coisa irreal. E aí, qual é a estruturação? Qual é a regra dessa conditional? Eu vou usar a cláusula, que é o if. Se vocês notarem, todas as conditionals, elas têm o if. Prestem atenção. If. Então, isso aí já é o primeiro fato que a gente vai enraizar aqui na nossa cabeça. Então, eu vou usar if, simple present e a principal cláusula, né, a que eu estou falando, ela tem que ser no presente também. Vamos pro exemplo. If you heat water to 100 degrees, it boils. Então, se você ferver a água em 100 graus, ela vai borbulhar. É um fato, não é, gente? Então, esse fato, ele tanto serve para agora, se você ferver a água agora, nesse grau aqui, ela vai borbulhar. Se você ferver para sempre, toda vez que você fizer, sempre que você fizer essa ação, isso vai acontecer. Então, vocês entenderam por que ela é usada com o now e com o always? Porque significa que se eu fizer isso agora, ou sempre que eu fizer isso, vai acontecer dessa forma. Então, vamos para a estruturação. If you heat water to 100 degrees, vírgula, it boils. Então, vamos trabalhar aqui as nossas estruturações. Começo sempre com if. Por que if, gente? Porque eu estou especulando algo, tá? Então, se você ferver a água, então, ó, simple present, ferver a água, ó, ferver a água, isso aqui é simple present. Se você ferver a água em 100 graus, vai borbulhar, borbulhará. Simple present de novo. Viram? Minha cláusula ela é formada desta maneira aqui. Eu uso if, uso simple present e uso o simple present de novo. O que é que eu vou pedir que vocês façam? Eu vou organizar isso aqui para ficar melhor para o estudo, tá? Então, eu vou organizar e vocês vão tirar um print ou vão pausar o vídeo para escrever sobre essa questão aqui da zero conditional. Então, o que é que eu tenho na zero conditional? Ela é usada para o now, para o agora, e para o sempre, que pode ser associada a um fato. Porque se é um fato, sempre vai acontecer, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o uso dela. E aqui eu vou ter a estruturação. If mais simple present mais simple present de novo. Por que eu estou reorganizando, gente? Para vocês organizarem aí no estudo de vocês, tá? Então, eu estou deixando dessa maneira para que fique mais fácil para vocês associarem. Então, essa é a estruturação. E agora a gente vai entrar no exemplo, que é o do se você ferver a água em 100 graus, vai borbulhar. Então, vamos lá. If, simple present. Se você ferver a água, ó, se você ferver a água, eu vou pular esse 100 graus, porque o importante aqui é só a nossa estrutura. Vai borbulhar.
Aqui eu tenho o uso do if, notem, mais o uso do simple present, mais o outro simple present. Teacher, por que estão diferentes? Em um eu estou usando you, e com o verbo you, com o pronome you, o verbo não muda nada. No outro eu estou usando it. Com it, vocês sabem que o verbo ele entra com o Szinho. Isso aí é assunto de simple present, tá? Então, ó. Pausem o vídeo, escrevam isso aqui, porque agora eu vou apagar, porque a gente vai entrar na first conditional. Então, vamos lá. Finalizou? Agora, vamos lá para a first conditional. Deixar só a estrutura aqui, que vai ficar sendo a mesma. Gente, quando é que a gente usa a first conditional? É usada para se referir ao presente ou ao futuro quando a situação é real. Então, tá, teacher, mas qual é a diferença de uma para outra? A diferença desse zero conditional para first é porque a zero é uma situação que sempre vai acontecer, tá? É o agora e sempre. Então, se eu fizer isso hoje, isso vai acontecer. Se eu fizer isso daqui a 10 anos, isso vai acontecer. Diferente da first conditional. A first conditional, ela pode acontecer, tá? Mas ela é real, a situação pode acontecer, mas não quer dizer que vai ser sempre. Então, vamos aqui. Quando eu colocar o exemplo, vocês vão entender por quê. Quais são as regras dela? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem sobre a first conditional. Quais são as regras? As regras da first já é um pouquinho diferente. Eu uso o if, o simple present e o simple future. E aí, entrando no exemplo, eu tenho: se chover amanhã, nós iremos ao cinema. Ou se não chover amanhã, nós iremos ao cinema. Quer dizer que sempre que chover ou sempre que não chover eu vou ao cinema? Não. Eu estou falando do amanhã. É uma situação pontual. Diferente de quando eu fervo uma água. Sempre que eu ferver aquela água, ela vai borbulhar. Já que, no caso da chuva, não vai ser sempre. Não é porque eu disse, se amanhã eu não tiver com sono, a gente pode sair. Quer dizer que sempre que eu não tiver com sono, sempre que eu acordar sem sono, eu vou sair com essa pessoa? Não, eu estou falando de uma situação pontual. Então, essa é a principal diferença da zero para first conditional. Então, vamos fazer aqui a nossa analogia para poder copiar no caderno e ajudar no nosso estudo. Primeira questão, quando é que eu uso a first conditional? Eu uso para o futuro, não para o agora, né? Future. Posso também usar para o present. Como, Titi? Você pode usar para o presente. Se eu falar, se você me entregar o seu homework agora, eu vou corrigir. Estou falando no presente. Quer dizer que sempre eu vou chegar para você e vou dizer, sempre que você me trouxer seu homework, eu vou corrigir? Não, eu estou falando da situação pontual do agora. Assim como eu posso falar do futuro. Se você me entregar seu homework amanhã, eu vou corrigir. Quer dizer que sempre que você me entregar no outro dia, eu irei corrigir? Não. Então, lembrem disso. É uma situação do future e do present, mas o que difere é o always. É aquele sempre, que não existe aqui. Então, e é uma situação real, tá? Foquem nisso. Real e real. Tanto a zero como a first, elas são situações reais, tá? Elas não são hipotéticas. Vamos para a estrutura. Simple present, aqui muda, não é mais simple present. É simple future. Vamos agora para o exemplo. Eu vou tirar esse exemplo e vou colocar um exemplo com um homework, porque eu acho mais viável para a gente compreender. If, sempre o if. Se aí, se você me entrega
Vamos para separação. If, sempre vai estar o if. Se você me entregar o homework, se você me entrega o homework, tudo isso aqui é, ó, simple present. Eu irei corrigir. I will correct. I will do the correction. Então, eu irei corrigir. Então, vejam essa separação aqui, ó. Eu tenho o if, eu tenho o presente simples, o simple present, mais o simple future. I will correct. Então, a principal diferença da first conditional é essa. Quando eu estou falando de uma situação real, que vai acontecer, que pode acontecer, mas que não quer dizer que vai acontecer sempre, que não é um fato, não é o always, né? Quando eu falo nesse sentido, eu tenho que mudar e botar o simple future aqui, ó. I will. Ok. Print, pausa o vídeo, escreve, que agora a gente vai entrar na second conditional. Pronto, mesma coisa, apaga aqui. Apaga aqui. Vamos descobrir o uso. Now, the second conditional é o seguinte, gente. Para que ela é usada? A partir do momento que eu entro na second conditional, eu não estou mais falando de coisas reais, tá? São situações hipotéticas. A zero e a first são situações que podem acontecer ou que vão acontecer, tá? A second e a third são irreais. Já começa daí. Então vamos lá. É usada para um tempo em que o agora ou qualquer hora da situação vai ser irreal. Então, são situações, gente, hipotéticas. Não tem a possibilidade disso acontecer. É irreal. Então, qual é? Isso aqui já complica um pouquinho mais. Qual é a estruturação da second conditional? If, simple past e o present or o present continuous. Vai depender do que eu estou querendo dizer. Exemplo. If I had a lot of money, I would travel around the world. Então, são situações irreais, gente. Elas não acontecem e não vão acontecer. Quer dizer que é uma situação impossível? Não, ela é possível. Porém, no momento que eu estou falando, ela não está acontecendo. Então, é uma situação hipotética. Qual é o exemplo que eu tenho aqui? Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria pelo mundo. Isso quer dizer que é impossível eu ter muito dinheiro, gente, no futuro? Não. Pode ser que eu tenha muito dinheiro um dia e faça isso aqui, viagem ao redor do mundo. Mas no momento em que eu estou falando isso, é uma situação irreal, porque eu não tenho. É se eu tivesse, mas eu não tenho. Pode ser que eu tenha, mas eu não tenho. Então, pode ser no futuro, né? Qual é? Então, vamos lá. Primeira característica de diferenciação da second conditional. Não é real. Unreal. Situação unreal, né? É hipotético. E eu posso falar sobre o presente e posso falar sobre o futuro. Qualquer hora, não tem diferenciação não. Presente e futuro. Aí eu entro aqui na estruturação, gente. If, simple past, já mudou aqui, ó, já não é mais simple present que eu uso, é simple past. E aqui, o future também já muda, não é mais simple future. Ou eu vou usar presente, ou eu vou usar present continuous. Então, ou eu posso usar o present, ou eu posso usar present continuous. Exemplo.
If I had a lot of money, então vamos entrar aqui. If, como sempre, simple past. Eu vou tirar esse a lot of money para não complicar mais nossa frase, vou deixar só o money. If I had money, I would. Present conditional, esqueci de botar o conditional aqui, ó, coloquem aí. O que é o present conditional, gente? Aquele presente que é uma condição. Ele vem com o modal would. If I had money, I would travel. Eu estou dando uma mudada na frase, porque as frases que estão aqui no livro, elas estão bem grandes. Então, eu estou comprimindo para que vocês compreendam o sentido e esqueçam esses complementos, tá? Então, ó, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Aqui eu estou usando o present de conditional, tá? Então, ó, if, como sempre tá. Simple past, had, não é passado? Se eu tivesse, if I had money, I would travel. Olhem a quebra. Clause, simple past, present conditional. Por que present conditional? Porque o verbo está no presente, mas antes dele eu tenho uma condição, uma condicional, que é o would, tá? Posso usar com present continuous também. Vamos lá, como é que eu posso usar ela com o present continuous? If I had time, if I had time, I would be correcting. Pronto. Se eu tivesse tempo, eu estaria corrigindo. Então, qual é a diferença? Eu posso até mudar esse correcting para deixar igual ao travel de cima, tá? Fica até melhor para vocês verem qual é a diferença. Olhem só. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Se eu tivesse tempo, eu estaria viajando. Não muda muito, tá? Só muda mesmo a gramática que você está usando. Ó, o if que sempre tá, passado, had time, I would be traveling. Então aqui é o present continuous da condição. Os dois são condicional, mas um eu tenho I would travel e o outro eu tenho I would be traveling. Eu, além de eu usar o would, eu uso be traveling porque é o verbo na forma do presente contínuo. Então, print, gente, anotem para estudo e vamos para a nossa última condicional. One more time. Então, vamos sair aqui dessa questão e vamos entrar aqui. A third conditional, gente, quando é que ela ocorre? Ela é usada para se referir a um tempo that is in the past, para um tempo que é no passado e é uma situação que é contrária à realidade. O que é que isso significa? Eu estou falando de uma situação que poderia ter acontecido, tá? É passado. Então, e ela é contrária. Como assim contrária? É uma situação que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu, obviamente. Porque se eu já estou falando dela, se eu estou falando uma coisa que poderia ter acontecido no passado, é porque ela não aconteceu, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa da third conditional. Ela é irreal, tá? Não aconteceu, ela é unreal e ela é contrária à realidade. Por que contrária? Porque ela não aconteceu. If, qual é a estruturação? O if, que eu sempre tenho, passado perfeito e presente perfeito de condicional ou presente contínuo de condicional. Vamos lá, esse é o mais difícil, tá? Ele é um pouquinho mais complicado porque vai exigir um pouco mais de vocês no tempo verbal. Mas o uso dele é mais fácil, então é melhor de vocês identificarem. A estrutura é mais difícil, mas a identificação é a mais fácil de todas, porque poderia ter acontecido e não aconteceu. Então vamos lá. If I had gone to bed early,
I would have caught the train. Então, se eu tivesse ido para a cama mais cedo, se eu tivesse ido dormir mais cedo, eu teria tempo, eu teria conseguido pegar o trem. Então, o que é que essa pessoa está dizendo? Que ela não foi, porque se ela está dizendo, se eu tivesse ido dormir cedo, eu teria conseguido pegar o trem. Se ela está falando isso é porque ela não foi dormir cedo e ela não pegou o trem. Então, é uma situação do passado, é uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, por isso que ela é contrária à realidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando que eu uso a third conditional? Eu vou usar ela para situações irreais, unreal, e para situações no passado exclusivamente. Então, in the past, contrário da realidade. Então, vamos lá. Passado, contrário da realidade. Isso aqui já está lá em cima, né? Que é o contrário. Qual é a estruturação? Past perfect, não é mais simple past. Mais isso aqui, ó. If clause. Past perfect mais o perfect da condição, né? Conditional ou o perfect continuous. Exemplos. If I had gone, vamos para a aplicação. O if sempre está lá. Passado perfeito. Had gone. Vejam que no passado simples eu só uso um had, né? Quando eu uso a estrutura do passado perfeito é o passado como auxiliar, que é sempre o had. Sempre had. Had gone, had eaten, enfim. If I had gone, se eu tivesse ido dormir, né? If I had gone to bed early, I would have caught the train. Vou trocar pro bus aqui. Pronto, aqui é a minha frase, tá? Então, eu tenho if, sempre tá aqui. Had gone to bed, né? Early, que aí faz parte do passado perfeito. Mais a condicional do presente perfeito, que é o would, o have e o presente, caught. Então, I would have caught the train. Ok? Na divisão, ela fica da seguinte forma. Como eu mudaria isso daqui para o presente contínuo, do presente contínuo perfeito? If I had gone to bed early, I would have been cutting. Lembram do be traveling? Você só vai mudar para isso agora. Would have. Você vai trocar, ao invés de ser be, é been. I would have been caught the bus. É a única diferença, tá? No presente contínuo. Alright, mais uma vez, tira print and we finish the conditionals. Então, gente, não são 3, né? São 4 porque conta com a conditional do 0. So, guys, here, como eu disse, a terceira, ela é a mais complicada de fazer porque ela tem muita regrinha, porém ela é a mais fácil de identificar. Então eu tenho aqui, conditional zero, ela é real e possível, e ela, se eu fizer isso hoje, vai dar esse resultado, e se eu pensar nessa situação daqui a 100 anos, é o mesmo resultado. First
conditional diferencia da zero porque ela é do presente, mas ela não é do sempre. Então, isso pode acontecer hoje ou amanhã, mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre, tá? Second conditional, ela não é real, ela é possível, mas ela não é real. Então, é uma situação que no momento, no presente, ela não está sendo possível e ela não acontece, mas pode ser que um dia aconteça. Então, e a third conditional é quando eu falo do passado. Eu estou falando de uma situação do passado que poderia acontecer, mas não aconteceu, tá? And here we have one homework, alright? O homework, gente, ele é bem tranquilo, é só realmente de marcar uma página apenas, page 32, e é 1, 2, 3, 4, 5. Vocês só vão ler e marcar a conditional correta, tá? Então, vocês vão olhar aqui, eu tenho todos os exemplos de conditionals que a gente viu. Então, eu tenho, if I won a lottery, I, todas as estruturas. Então, eu tenho aqui, passado, futuro, presente na condicional, presente contínuos da condicional, simple present. Para vocês verem isso aqui, vocês vão ter que dar uma olhada bem minuciosa para o quadro de regras das conditionals, para vocês saberem em qual situação é essa e, dependendo da situação, qual você colocaria. De cara, eu já sei que aqui é, ó, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo. E aí? Eu estou falando de uma situação real do agora, de uma situação do sempre, é um fato, é uma situação do passado que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. A partir disso, vocês vão saber o resultado. E é lógico, né? Eu retirei as letrinhas porque tem a resposta. Então, vocês vão olhar aí no livro, cada questão, analisar qual é a conditional correta para ela e pronto. Então, isso aqui vai ajudar vocês a fixar a identificação de cada uma delas, tá? Porque vocês vão trabalhar isso. Vocês vão estudar a estrutura para saber qual é a que se aplica. E ao fazer isso, vocês vão treinar o uso das conditionals. Alright? So, we finished for today, guys. É um assunto um pouco extenso, mas ele é bem tranquilo da gente trabalhar. Alright? So, study, do the exercise and see you next class. Bye, bye!